E a lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, completou 3 meses suspensa neste domingo. Em maio, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos da lei por causa de 5 ações que questionam a constitucionalidade do texto. Até o momento, os processos ainda não foram liberados para julgamento. Segundo a apuração de Oeste, integrantes do Supremo têm demonstrado incômodo com a demora. Um dos argumentos é que todas as partes envolvidas já se manifestaram, entre elas a Advocacia-Geral da União, a Câmara, o Senado e a Procuradoria-Geral da República. Até agora, Moraes não indicou quando pretende liberar o caso para julgamento. A análise pode ficar para depois das eleições. Aprovada em 2025, a lei da dosimetria permite a redução da pena dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais envolvidos na suposta trama golpista. Piotr, é um assunto que a gente acompanha muito de perto. Nós temos a nossa arte, vamos trazer aqui, completou então 3 meses desse assunto parado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Já são 94 dias dessa lei que foi promulgada pelo Congresso Nacional em 8 de maio, uma lei que foi escrita, redigida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, e é algo que o Christian Costa, nosso repórter de Brasília, já nos trouxe em outras oportunidades, Piotr. Ele conversando com alguns ministros, auxiliares no Supremo, um incômodo por conta dessa demora na análise dessas ações e na aplicação dessa lei da dosimetria. Que esses outros ministros, então, sejam um pouco mais enfáticos, porque aí a mensagem que está clara agora é a seguinte: não confie em nenhum acordo feito com o Supremo Tribunal Federal. Ué, todo mundo sabe, até porque o Paulinho da Força, que foi o deputado relator dessa lei da dosimetria na Câmara, de onde ela surgiu, dizia para quem quisesse ouvir e quem não quisesse também, porque ele falava em voz alta dentro da Câmara, que, olha, não faz isso que o Alexandre não quer. Ou seja, estava sendo escrita praticamente pelo Alexandre, ou o Alexandre de Moraes, o ministro, era consultado sobre qualquer tentativa de mudança por parte dos deputados. Ou seja, a lei foi escrita para que o ministro Alexandre de Moraes não colocasse nenhum empecilho. É ele quem está segurando agora há 3 meses com essa alegação estapafúrdia de que o PSOL entrou com uma reclamação e a outra reclamação foi a Associação Brasileira de Imprensa, a qual não me representa e não representa nenhum jornalista com o mínimo de honestidade intelectual e pronto. Essa ABI eu não faço ideia o que seja. De Associação Brasileira de Imprensa não tem absolutamente nada, sejamos justos. Eu conheço a ABI que lutava pelo impeachment lá atrás, a ABI que lutou pela democracia, essa eu reconheço. Essa outra eu não faço ideia o que seja. Então, se esses ministros não reagirem, eu posso entender que há uma certa, digamos, um certo código de conduta entre os ministros, mas não dá. O Supremo vai pagar como corte inteira. Não confie em acordo feito com o Supremo Tribunal Federal. Agora, veja a que ponto chegamos. Se é fácil, e lamentavelmente eu não tenho como não dizer o que disse há pouco, você colocar em dúvida um acordo feito com o Supremo Tribunal Federal, mesmo que seja informal neste caso, o ministro jamais vai assumir que ele escreveu essa lei e tudo mais, mas estava na cara que isso foi negociado, porque o Supremo tinha dito que ia declarar inconstitucional a anistia. E sem contar que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão na mão do Supremo Tribunal Federal por uma série de questões. Tanto que nem nada vai de processo de impeachment no Senado da República. Se você chega a ponto de dizer que não dá para confiar num acordo, mesmo que informal, com o Supremo Tribunal Federal, eu estou falando da mais alta corte do país, e a que ponto chegamos? Então, esses outros ministros do Supremo precisam tornar isso claro. Na próxima sessão, digam, escuta, precisamos votar, essas pessoas têm direito, e um direito do que se pode chamar de democracia plena e perfeita, porque o Congresso votou em que, pese a lei ser ruim, era muito melhor a anistia, porque a anistia faria sentido. Mas, enfim, a lei está aprovada. Na Câmara, no Senado, negociada. O Lula veta, o que também é um direito constitucional do presidente vetar. O Congresso vai lá e derruba o veto. E, de repente, surge um alienígena, uma decisão alienígena do ministro Alexandre de Moraes e manda tudo parar por mais de 90 dias já, é isso? 94. 94, essa é a questão. Não dá. Não dá. O Supremo hoje está aí, no limbo.
esses ministros precisam reagir, precisam dizer claramente. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Pois é, Piotr, agora falando em reação, até pegando seu gancho, jogando aqui para o Segre, na semana passada o ministro Moraes sofreu uma derrota justamente falando de uma condenada do 8 de janeiro, a Simone Macedo. Houve ali uma discussão sobre redução da pena, lembram-se? Na semana passada falamos disso. O ministro Moraes não queria considerar o recolhimento noturno dela para efeitos de redução de pena. Foi uma tese defendida pela Defensoria Pública e encampada por outros ministros, e por 6-4 houve esse acolhimento aí desse período em que ela se recolheu ali, né, usou tornozeleiras, as medidas restritivas de liberdade para redução de pena. Dá para a gente encarar isso como uma resposta, uma reação de parte? Estava em votação no plenário. Aqui o Alexandre nem coloca em votação. Pois é, mas pelo menos assim, uma sinalização de que, olha, talvez tenha outros mecanismos para redução da pena, já que a lei da dosimetria está travada, paralisada pelo ministro Moraes? Mas, Paulo, eu acho que essa lei já começou torta, porque era a anistia. Aí aparece a dosimetria. Eu lembro claramente que era uma reunião do Paulinho da Força, que ia ser o relator de uma lei que tinha sido proposta por Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. Aí, quando ele se coloca como relator, faz uma reunião com Temer e com Aécio Neves. Aí aparece essa menção que o Adalberto trouxe perfeitamente, que teria participado através de uma comunicação telefônica Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, os dois. E aí surge essa dosimetria, que era um Frankenstein também, porque dava essa atribuição de diminuição da pena entre 1/3 e 3/3, ou 3/4 da pena, e quem definia isso? Era o ministro da Corte Suprema. Então, mesmo com a lei da dosimetria, que foi vendida como dizendo, agora em dezembro, as pessoas vão passar o Natal na casa deles, que não aconteceu. Eu lembro o Caivano e o Pavinato falando que não ia ser Natal, que não ia ser Réveillon, que não ia ser Páscoa sequer, e ainda as questões estão sem resolver. Então, é claro, uma utilização de uma lei que, como foi mencionado aqui, foi aprovado pelo Congresso, vetado, derrubado o veto, e que aí aparece o ministro que hoje é mais político que qualquer um. E a prova é que hoje os ministros da Corte são mais políticos que os políticos, é que na política a dúvida não é se alguém vai te trair, é quando. E os ministros estão entrando nessa seara também. Por fim, me parece que os ministros, junto com Alexandre de Moraes, eu não acho que seja um código de conduta, porque conduta não estão tendo, mas é uma forma de não atropelar algum, salvo que seja no plenário em que André Mendonça é o único que está encarpando contra o resto, né? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.